Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 6, versículos 24 a 34. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe do que precisais, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. O coração do ser humano não pode estar dividido. Essa divisão, essa ambiguidade, esses dois lados podem destruir a vida de uma pessoa. Então, nós devemos fazer um caminho de fé para integrar, para não ficar dividido. A fé em Jesus, vivida como uma opção, uma escolha pessoal, livre, que cada um faz, então vai nos livrando da ambiguidade, deste coração dividido. E aí nós não teremos dois senhores. Jesus diz, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então, nós devemos fazer uma opção pelo nosso Senhor, pela nossa fé. Nossa fé não admite, então, essa ambiguidade, a escolha de dois senhores que determinem a nossa vida. De fato, a riqueza, a preocupação excessiva com os bens deste mundo, e não só acumular bem, né? Às vezes nós temos tão pouco e é aquilo que nós acumulamos, é a nossa riqueza. Nem sempre a riqueza diz respeito a muito dinheiro. Às vezes a riqueza é um pouco dinheiro com o qual eu dou um valor exacerbado a ele. Então, a preocupação excessiva com os bens, com o ter, com o acumular, o apego às coisas da terra, que se opõem a Deus. Isso termina criando uma oposição a Deus e às vezes tomam o lugar de Deus. Às vezes a gente diz, imagina Deus em primeiro lugar, mas a gente quantas vezes deixou de ir à missa para se ocupar com outras coisas e às vezes até coisas do trabalho, dizendo que não temos tempo para Deus. Tá certo? Nós sabemos que se é impossível uma pessoa participar da missa, por exemplo, domingo por motivo de trabalho, ela não tem culpa, porque era impossível. Ou seja, quer dizer que em todos os horários possíveis de missa, essa pessoa estava trabalhando. Então tem 3 missas de manhã, 3 missas a partir de 16 horas, vamos supor. Estou falando uma suposição, não estou falando de algo concreto. E aí a pessoa não vai nem nas 3 missas da manhã, nem nas 3 missas da noite, dizendo que estava trabalhando. Mas estava trabalhando das 7 da manhã ou até às 22 horas, né? Porque senão é pretexto. Então, como é a nossa verdade em relação a isso? Deus está em primeiro lugar realmente? Ou é só uma coisa que nós fazemos para não enxergarmos realmente que Deus não está em primeiro lugar? Então, às vezes as coisas, o trabalho, o apego às coisas e às pessoas tomam o lugar de Deus. Então nós devemos rejeitar isso e viver uma vida em confiança absoluta a Deus. Nenhum bem deste mundo é capaz
de realizar plenamente o sentido da nossa vida. Então, é bobagem gastar a vida só em torno dos bens desse mundo. Não pode, então, a existência humana ficar presa simplesmente nesse sentido, em querer encontrar esse sentido apenas nas coisas materiais. A vida humana, a nossa existência, é muito mais do que um possuir, de ter coisas. Existe gente que tem tão pouco e é tão feliz, significa que a felicidade não está em possuir as coisas, assim como nós nos relacionamos com aquilo que temos. E o segredo de tudo isso está na centralidade de Jesus na nossa vida. Quando Ele é o centro, então as coisas passam a ter um lugar relativo, ou seja, não mais importante do que Deus, não mais importante do que o reino. E as nossas relações, então, passam a ser diferentes, passam a ser voltadas para as coisas do alto, nossa relação com as coisas. Então hoje, meus irmãos, a mensagem que o Senhor nos apresenta no Evangelho é muito clara. Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E também a palavra hoje é um convite a confiarmos na providência de Deus, que sabe do que precisamos e não permite que nos falte nada. Confiar e procurar colocar Deus realmente em primeiro lugar. Vamos à nossa oração. Oração de São João Paulo II. Jesus, princípio e realização do homem novo, convertei a vós os nossos corações, para que, deixando as sendas do erro, sigamos os vossos passos no caminho que conduz à vida. Fazei que, fiéis às promessas do batismo, vivamos com coerência a nossa fé, testemunhando com solicitude a vossa palavra, para que na família e na sociedade resplandeça a luz vivificante do Evangelho. Jesus, poder e sabedoria de Deus, acendei em nós o amor à Sagrada Escritura, onde ressoa a voz do Pai que ilumina e abrasa, nutre e consola. Vós, palavra de Deus vivo, renovai na Igreja o ardor missionário, para que todos os povos cheguem a conhecer-vos como verdadeiro Filho de Deus e verdadeiro Filho do homem, único mediador entre o homem e Deus. Jesus, fonte de unidade e de paz, fortalecei a comunhão na vossa Igreja, para que, pela força do vosso Espírito, todos os vossos discípulos sejam um só. Vós que nos destes como regra de vida o mandamento novo do amor, tornai-nos construtores de um mundo solidário, onde a guerra seja suplantada pela paz, a cultura da morte pelo empenho em favor da vida. Amém.